Porque é o seguinte, nós falamos ontem aqui sobre aquela história da higienização no cadastro, funcionários fantasmas. Pois bem, a Prefeitura de Maringá divulgou uma nota informando que a ex-agente ambiental, aquela que citamos aqui ontem, que saiu em 2022, mas só nessa semana que de fato foi desligada e o nome dela saiu lá do cadastro, a Prefeitura disse que ela não exerce qualquer atividade profissional junto ao município e que não recebe o salário desde agosto de 2022, quando aqui eu preciso ressaltar. Segundo a nota da Prefeitura, ela teria abandonado o cargo sem apresentar justificativa ou pedido formal de exoneração. Abrindo aspas aqui para a Prefeitura. Diante do abandono de emprego, foi aberto um processo administrativo em setembro de 2022, assegurando o princípio do contraditório e a ampla defesa, conforme determina a legislação. O processo administrativo resultou na demissão da servidora em agosto de 2023. Após os trâmites jurídicos, a conclusão do processo de demissão da servidora foi assinada em dezembro de 2024 pelo ex-prefeito Ulisses Maia. Em continuidade aos trâmites processuais, a demissão foi formalizada por meio do decreto que foi publicado no dia 5 de maio desse ano. Fecho aspas. Aí o município reforça que a ex-servidora não recebe qualquer pagamento desde agosto de 2022, data em que sua folha de pagamento foi zerada. Além disso, antes de agosto de 2022, havia registro de descontos de salários relativos a faltas injustificadas. Também não houve qualquer recebimento de repasses indevidos de verbas federais ao município após o abandono de função da ex-servidora. Ângelo Rigon, me para, e os outros? É um caso, né? E os outros? Que, inclusive, eu conversei ontem com o pessoal que entende da área e todo mundo achou estranho. No processo tem algo meio estranho. Como que alguém abandona de 22 e só sai exoneração em 25? Exatamente. Não, tem um monte de coisa. Inclusive, estão tentando agora jogar a culpa no site de transparência da Prefeitura. Se você entrar lá, tá o nome dela. Não, estou dizendo que a mulher não trabalhava, né? Exato. Se ela não trabalhava, como é que mantém 5 anos, 3 anos, né? Mas ela também está dizendo que não trabalhava, gente. Mas é porque ela pediu a conta. Sim, exatamente. Entendeu? De 22 a 25. Não. Kim, você não entendeu. Estão dizendo que ela não trabalhava no período que ela estava lá. Que ela esteve antes dela pedir para sair. Nesse caso, estão dizendo que ela tinha falta injustificada. Estão colocando ela como uma servidora. Estão pintando um quadro feio de uma mulher que, em tese, foi usada no cadastro para receber verbas federais. Em tese. Ontem eu entrei no site do Quines e tá lá que ela recebeu em abril, agora, mês passado. Então, tem caroço nesse angu, que não é normal. Então, alguém está errando, e eu acho que por envolver dinheiro federal, porque o Ministério Público da Saúde acredita na lista que a Prefeitura manda, isso caberia ao Ministério Público Federal investigar. Eu a acho polícia que alguém, federal, algum vereador, alguém que interessado no erário da cidade, pedir para se investigar. Porque tem muito estranho. E é estranho também você entrar na prefeitura, reclamar da situação que realmente todo mundo sabe que é feia. A prefeitura foi encontrada de forma bem maquiada e feia. Eles têm muitos problemas para resolver, mas não justifica. Dá a impressão que estão tentando justificar, né? Passar pano. Essa é a impressão que dá. Porque não tem gabinete. Qualquer pessoa, e o próprio Nádio já falou várias vezes, né? Tal, então... É isso, então, tem que haver uma investigação no MPF, senão esse trem não vai para frente. E sem contar o lance da trabalhista que a gente comentou aqui ontem, né? Não é só o dinheiro que veio para o município, tá lá, ela recebeu mês passado. Me explique então por quê. E no site continua lá, trabalhando. E a demissão dela, em tese, ocorreu dia 10 de março. E foi publicada dia 5, quase 2 meses depois. E tem mais alguns nomes lá, né? Vários nomes foram exonerados aí. Da saúde. Assim, eu vi nesses últimos 3 diários oficiais, vários diário oficial, o pessoal sendo demitido. Isso, o secretário disse realmente que ia acontecer. Essa palavra, e alguém escreveu isso ontem, eu achei muito interessante, higienização, remete a Hitler, essas coisas. Então, o nome correto, eu acho que escorregaram da escolha do nome. Porque higienizar não é só você limpar a coisa, né? Às vezes remete a um troço muito ruim. Ainda mais um caso desse. Não tem que limpar. Tem que punir quem fez coisa errada. Vai, Kim, tweet. A nota da prefeitura não é superior ao que está publicado há muito tempo no portal da transparência ou nos outros sistemas. Porque é ali que o povo tem o conhecimento, a transparência devida daquilo que é recebido, o que é pago, os recursos para servidores. Então, assim,
O que efetivamente a prefeitura tem que fazer é corrigir os dados. Corrigir os dados como? Identificando se... Eu não lembro. Assim, na verdade, eu tenho uma vaga lembrança de que na época que nós tivemos aqui uma entrevista com o vice-prefeito e nós perguntamos alguma coisa e estava sendo feita uma auditoria, alguma coisa, eu não lembro muito bem se era isso. O que foi a investigação interna, compliance? A prefeitura tem um compliance, não tinha? Sim, tem. Tem ainda, mas na gestão passada que foi criada esse negócio de compliance. O que deu? O que resultou? E tinha uma secretária de compliance espetacular. Tem. Simplesmente ela desapareceu. Então, assim, é serviço dessa secretaria identificar de forma interna o que tem acontecido. Alguém inseriu os dados errados, equivocados, então esclareça. Assim, fui eu, de uma forma equivocada, ok? Mas e o valor recebido, os recursos federais recebidos, contemplou esse registro equivocado? Então tem que devolver, os recursos recebidos do federal tem que devolver para a União? Para o Ministério da Saúde? Então, assim, infelizmente, tem muita coisa que precisa ser esclarecida. E ainda, com uma nota dessa aí, desculpa, é uma notinha completamente esfarrapada. Né? Você tem um tweet, Daniel? Vai. Não? É Rejane? Não. Professor, tem um tweet? 3 anos para uma admissão de quem abandonou o emprego, aí a coisa não bate nos números, né? Eu só vou reproduzir uma pessoa que é do ramo escreveu, achei muito interessante. O último salário dela, de acordo com ela, foi em julho de 2022. Em setembro abriu o processo. Até que ok. Mas uma questão de abandono de cargo. Não tem o que ver muito. A decisão ser um ano após, depois de um pouco mais de um ano para trâmites jurídicos, né? É algo realmente incompreensível.